Olá pessoal do Investe Certo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Lima, criador do canal. Já deixa aqui a sua inscrição, o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos se a mensagem que a gente deixar aqui fizer sentido para você, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Ela influencia em quanto você ganha ao investir, ela define o valor dos empréstimos e influencia até mesmo no valor do próprio dinheiro. Hoje nós vamos falar da taxa Selic. Fica com a gente até o final desse vídeo. No mercado é muito comum nós escutarmos a palavra, o termo, ou melhor, o conceito taxa Selic. Que a taxa Selic aumentou, que a taxa Selic diminuiu, que a taxa Selic foi mantida. Mas primeiro, o que vem a ser a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros que nós utilizamos no nosso país. Ela é a principal ferramenta de controle da inflação e tem influência direta nos preços dos produtos, sobretudo dos produtos financeiros, incluindo investimentos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o órgão que nós chamamos de Copom, define a meta a ser atingida naquele ano para a taxa Selic. A essa taxa pré-determinada pelo Copom nós chamamos de Selic Meta. Ao realizar diversas operações de compra e venda de títulos públicos com bancos e corretoras, o Banco Central influencia diretamente nessas operações dessas instituições financeiras. Assim, o Banco Central consegue injetar ou retirar mais dinheiro da economia. É assim que o Banco Central consegue aproximar a taxa de juros praticada na realidade da meta que o Copom estabeleceu. Essas operações são realizadas dentro de um sistema exclusivo para o Banco Central e essas instituições financeiras. O nome desse sistema é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, de onde vem a abreviatura Selic. O valor médio dessas operações diárias que o Banco Central realiza dentro do sistema, nós chamamos de taxa Selic Over, que é a taxa diária praticada por essas instituições e o Banco Central. A cada 45 dias, esse mesmo Comitê de Política Monetária se reúne e define assim a taxa básica de juros que vai vigorar durante aquele período, até que a próxima reunião aconteça. Quais são os efeitos da taxa Selic na nossa economia? Sendo ela a base dos juros de toda e qualquer operação financeira monetária no nosso país, a Selic serve como parâmetro para definir qualquer juros que seja cobrado, seja ele em financiamentos, empréstimos ou qualquer outro tipo de operação. Quando ela cai, quando ela está baixa, por exemplo, os empréstimos e financiamentos tendem também a ter taxas menores. Da mesma forma, quando ela sobe, está um pouco mais alta, os financiamentos e empréstimos tendem a ter uma taxa maior. Isso quer dizer que a Selic... De onde eu tirei? Tá, beleza. Isso quer dizer que a Selic define o custo do dinheiro na economia. Por isso, ela é a principal ferramenta, o principal instrumento de controle da inflação. Com a Selic baixa, nós temos mais dinheiro circulando na economia, portanto, mais consumo das pessoas e das próprias empresas, e também temos, por sua vez, com a demanda mais alta, uma maior inflação. Já com a Selic mais alta, mais elevada, nós temos uma diminuição da quantidade de dinheiro circulante na economia, um desestímulo do consumo e uma menor inflação. Como a Selic influencia nos seus investimentos? A mesma lógica se aplica para quem investe. Se a Selic, de um lado, aumenta ou diminui os juros que você vai ter que pagar nos seus empréstimos, nos seus financiamentos, por outro lado, nos investimentos, ela também determina a taxa de juros que você vai receber de rentabilidade. Investimentos de renda fixa, por exemplo, como os CDBs, como os títulos de dívida do governo, ou melhor, os tesouros diretos, LCIs, LCAs, sofrem influência direta dessa taxa de juros. Por exemplo, alguns títulos remuneram exatamente a taxa Selic, como o Tesouro Selic. Consideremos que estamos num cenário de 2% da Selic ao ano. No caso de um investimento em Tesouro Selic, você vai receber justamente os 100% da Selic, ou seja,
2% de rentabilidade sobre o seu dinheiro investido ao ano. Outros produtos remuneram muito abaixo da Selic. Por exemplo, a tão famosa poupança. Ela remunera 70% da Selic. Nesse exemplo, considerando 2% de Selic ao ano, você receberia no final desse período o equivalente a 1,4 de rentabilidade sobre o seu dinheiro investido. Já outros títulos, outros produtos podem te remunerar até acima da Selic, como por exemplo alguns CDBs. Quando nós vemos por aí, por exemplo, que você vai investir o seu dinheiro e você vai ter 110% de CDI em cima desse valor aplicado, quer dizer que ao final desse período, com uma taxa Selic de 2%, você vai receber 2,2% em cima do seu investimento. Ainda falando dos investimentos e a relação que eles têm com a taxa Selic, é sempre importante, pessoal, nós nos atentarmos ao ganho real que nós vamos ter com esses investimentos. Sempre que você vê a rentabilidade de uma renda fixa que remunere tantos por cento mediante a Selic, não se esqueça de fazer os cálculos corretos dessa rentabilidade em relação à inflação, para que você tenha a total noção do seu ganho real com essa aplicação. Considerar a taxa Selic uma importante métrica para os nossos investimentos é fundamental, porque ela, sendo o principal instrumento de combate à inflação, determina também ciclos de mercado, pessoal. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós temos, como no cenário atual, por exemplo, uma taxa de juros muito elevada, no nosso caso atualmente quase 13%, isso quer dizer que os juros altos retiram dinheiro da economia e fazem com que as pessoas e as empresas evitem contrair dívidas. Com investimentos menos arriscados, no caso da renda fixa, remunerando tão bem como no contexto atual, para que, por exemplo, uma empresa vai pegar uma certa quantia de dinheiro e investir em si própria, quando ela pode e aplicar na renda fixa que remunera 1% ao mês? Da mesma forma, as pessoas retiram dinheiro dos investimentos de mais risco e aplicam esses valores em títulos menos arriscados, com menos dinheiro na economia, diminuição na demanda de consumo. Nós temos também o efeito de que as empresas, num cenário de altos juros, têm muitas dificuldades de gerar receita, ou seja, de continuar a vender na mesma proporção de um cenário com juros mais baixos, de tal forma que o mercado precifica, por exemplo, as ações e os fundos imobiliários para baixo, gerando também, nesse ciclo de mercado de altos juros, oportunidades na renda variável, com empresas que não perderam sua qualidade, mas que são precificadas para baixo porque há um desestímulo no consumo e há menos dinheiro na economia. Pessoal, esperamos que nesse vídeo nós tenhamos te ajudado a compreender esse termo tão importante do mercado financeiro. Para mais conteúdos, continue a nos acompanhar aqui no canal do YouTube, se inscreva aqui, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Estamos juntos e até a próxima!